Oi pessoal, meu nome é Kátia, sou professora de matemática da escola EE São Paulo e eu estou aqui de casa gravando mais uma videoaula para os meus alunos queridos da segunda série do ensino médio. Eu vou gravar a correção do caderno do aluno, tema 4 e tema 5, que foram as atividades que eu pedi que vocês fizessem a semana passada. Então, eu vou pedir que vocês prestem atenção nessa correção, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês me perguntem, tá? É muito importante que vocês aprendam, tirem todas as dúvidas. Então, vamos lá. Atividade 23, ela falava assim: imagine 9 pessoas, sendo 4 homens e 5 mulheres, e calcule o que se pede. Na letra A, quantas filas diferentes podem ser formadas? Então, aqui, ele quer a quantidade de filas e eu tenho 9 pessoas. Lembrem que quando a gente estudou e falava em fila, a gente ia fazer a permutação dessas 9 pessoas. Então, eu vou ter 9 fatorial. Nesse caso, eu vou ter 362.880 maneiras diferentes de formar essas filas. Quantas filas diferentes podem ser formadas se os homens ficarem juntos? Lembrem que quando a gente fala os homens juntos, então a gente vai considerar eles como uma única pessoa. Mas a gente também não pode esquecer que vai ter a troca entre esses homens, tá? Então, a gente vai ter, no caso aqui, em vez de 9 casinhas, eu vou ter 5 casinhas que são das mulheres, mais uma casinha que é do homem. Então, eu vou ter 6 casinhas. E aí, nesse caso, como eu vou ter o 6 fatorial, sendo 5 homens, 5 mulheres e 1 homem, certo? Que vai dar 720 filas diferentes, maneiras diferentes de formar essas filas. Mas a gente não pode esquecer que tem a troca da ordem dos homens. Então, esses homens vão trocar entre eles. Então, eu vou ter o 4 fatorial. Então, aqui eu vou ter 720, que é o 6 fatorial, vezes o meu 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 17.280 maneiras diferentes da gente formar uma fila, certo? Sendo que os homens fiquem sempre juntos. Quantas filas diferentes podem ser formadas se os homens ficarem juntos e as mulheres também? Então, a gente vai ter apenas... Então, a gente não vai ter mais as 9 casinhas, né? A gente vai ter uma casinha de homens e uma casinha de mulheres. E a gente vai ter a troca também desses homens e dessas mulheres, além da troca entre esses homens, entre eles mesmos. Então, a gente vai ter, no caso aqui, o 4 fatorial, que representa a troca dos homens, o 5 fatorial, que representa a troca das mulheres, e aí a gente vai ter a troca entre eles, então, o 2 fatorial. E aí, ao todo, a gente vai ter 5.760 maneiras diferentes de formar essas filas, beleza? Quantos grupos diferentes de 9 pessoas podem ser formados? Então, agora ele quer grupos. Então, eu vou formar um grupo de 9 pessoas. Mas eu tenho 9 pessoas, então eu vou ter apenas uma possibilidade. Lembrando que aqui, quando a gente está falando em grupo de 9 pessoas, a gente está falando de combinação, porque a ordem, ela não altera, certo? Porque ele está falando de pessoas. Então, lembra que quando a gente forma um grupo, por exemplo, eu formo um grupo de 3 pessoas, João, Maria, José. E aí, em vez de eu falar João, Maria, José, eu falo José, Maria, João. O grupo continua o mesmo, então a ordem não se alterou, beleza? Então, isso é combinação. Então, aqui no caso, a gente tem 9 pessoas com 9, então apenas um grupo, porque aqui vai ficar 9 menos 9 vai zerar, então vai dar 1, né? Porque 0 fatorial é 1, e 9 fatorial dividido por 9 fatorial é 1. Quando a gente divide valores iguais, é 1. Na E, quantos grupos diferentes de 4 pessoas podem ser formados? Então, agora eu tenho 9 pessoas e ele quer grupos apenas de 4. Então, a gente vai fazer aquela combinação de 9 com 4.
Então, aqui, 9 fatorial, 4 fatorial, 9 menos 4 fatorial, e vai dar 5, né? 9 menos 4 vai dar 5 fatorial. Entre 4 e 5, o maior é o 5. Eu vou fazer o fatorial de 9 até chegar no 5. Vamos cortar esse 5, e aí vai ficar 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, que vai dar 3.024, dividido por 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 24. E aí, eu vou ter 126 grupos. Lembrem, gente, que nós podemos também pensar da forma de fazer aqui, olha, sem usar a fórmula da combinação. Então, se são 4 pessoas, eu tenho um total de 9, eu vou ter 4 casinhas e eu vou ter que dividir por 4 fatorial. Então, vai dar a mesma coisa. 3.024 dividido por 24, 126 grupos, beleza? Então, a gente pode pensar desta forma, que é usando a fórmula da combinação, ou desta maneira, que é sem a fórmula da combinação. Mas eu não posso esquecer que aqui nesse caso eu vou ter as 4 casinhas e eu vou dividir por 4 fatorial. Se fosse 2 casinhas, eu ia ter 2 casinhas e ia dividir por 2 fatorial. Se fosse 5 pessoas, 5 casinhas, eu ia dividir por 5 fatorial, beleza? Eu não posso esquecer disso. Essa divisão é muito importante. Quantos grupos diferentes de 4 pessoas, com 2 homens e 2 mulheres, podem ser formados? Então, olha, ele quer um grupo de 4 pessoas, sendo 2 homens e 2 mulheres. Então, aqui no caso, eu vou pensar primeiro nas combinações dos homens, nas combinações das mulheres, e depois multiplicar essas duas combinações, certo? Porque no meu grupo de 4 pessoas, ele vai ter homens e mulheres, beleza? Então, vamos lá. Eu tenho no total 4 homens, eu vou precisar de 2. Então, eu vou ter 4 fatorial, 2 fatorial, 4 menos 2, que vai dar 2. A gente vai fazer o fatorial do 4 até chegar no 2. Vamos cortar esse 2. Vai sobrar 12 dividido por 2 fatorial, certo? E aí, vai dar 6. Então, eu vou ter 6 grupos com 2 homens. E 5 mulheres, sendo 2. Então, eu vou ter 5 fatorial, 2 fatorial, 5 menos 2, que vai dar 3. Eu vou fazer o fatorial do 5 até chegar no 3. Vamos cortar o 3. 5 vezes 4 é 20, dividido por 2, 10 grupos. Como esse grupo é formado de 2 homens e 2 mulheres, nós temos a multiplicação dos dois. Então, ao todo, nós vamos ter 60 grupos possíveis, 60 maneiras diferentes de formar esses grupos. Na G, quantos grupos diferentes de 4 pessoas do mesmo sexo? Então, ele quer grupos do mesmo sexo. Então, de 4 pessoas. Então, lembrem, quantos homens eu tenho? 4, pro. Quantos eu preciso? De 4 também. Então, a combinação de 4 em 4 é sempre 1. Quando a gente tem a combinação que o N é igual ao P, é 1. Então, aqui nesse caso, 4 grupos de 4 homens, eu vou ter exatamente um grupo, beleza? Então, grupos de 4 mulheres, eu tenho um total de 5. Então, eu vou combinar 5 e vou pegar 4. Então, meu total, meu N é 5, meu P é 4. Então, 5 fatorial, 4 fatorial, 5 menos 4 é 1 fatorial. E aí, eu vou fazer o fatorial do 5 até chegar no 4, que é o maior. E eu vou ter 5 grupos diferentes, 5 modos diferentes de montar esses grupos de mulheres, de 4 mulheres. Lembrando que aqui, ele não quer a mistura dos dois grupos. Ele quer grupo só de mulheres ou grupo só de homens. Ele quer grupos do mesmo sexo. Então, ele quer uma coisa ou outra. Então, aqui eu não vou multiplicar, porque não tem a mistura dos dois, certo? Então, eu vou somar, tá? Ou soma. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui 5 de mulheres, 1 de homens. Eu vou ter no total 6 grupos diferentes de 4 pessoas do mesmo sexo.
aí aqui a gente vai entrar na probabilidade, tá? Qual a probabilidade de sortearmos ao acaso 2 pessoas do mesmo sexo e 3 pessoas? Então aqui, gente, quando a gente fala em probabilidade, eu não posso esquecer que eu vou precisar descobrir quem é tudo que eu tenho, certo? E aquilo que ele está pedindo. Então, aqui a gente vai pensar, nesse caso aqui, o nosso espaço amostral, que é tudo que a gente tem, que são todos os casos possíveis, tá? E aí eu tenho duplas, que é o que ele quer, e trios. Então, são 2 situações diferentes. Eu preciso pensar nessas situações, porque eu preciso ter o espaço amostral de cada uma dessas situações. Então, aqui nós temos grupos de 9 pessoas, sendo 4 homens e 5 mulheres. Ele quer duplas, então eu vou pensar em duplas. Então, vamos lá. Então, considerando o total de duplas, então eu vou ter considerando o total de homens e mulheres, tá bom? Homens e mulheres. Então, eu tenho um total de 9 pessoas, desse total de 9 pessoas que eu tenho, eu vou fazer o 9 fatorial, né? Então, 9 menos 2 é 7, vou fazer o fatorial do 9 até chegar no 7, vou cortar o 7, e ao todo nós vamos ter 36 maneiras diferentes de formar grupos, tá? E aí, os trios. Então, nós temos trios. Quando a gente for pensar em trios, eu vou ter 9 fatorial, 9 menos 3, né, que vai dar 6. Então, eu vou ter 9 fatorial, 3 fatorial, 6 fatorial. Eu vou fazer o fatorial do 9 até chegar no 6. Nós vamos cortar esse 6. E aí, 9 vezes 8 vezes 7, dividido por 3 fatorial, que vão dar 84 maneiras diferentes da gente formar esses grupos. Então, eu sei que ao todo, se eu falar em homens, eu vou ter 36 maneiras diferentes de formar os grupos. Se eu falar em mulheres, 84 maneiras diferentes de formar esses grupos. Desculpa, gente, aqui eu não tô falando em homens e nem mulheres. Eu tô falando tanto de homens quanto mulheres. É o total de pessoas que a gente tem, tá bom? Agora que a gente vai pensar só em homens e mulheres, e a gente vai precisar pensar, porque no enunciado do exercício ele disse mesmo sexo, tá bom? Então, aqui primeiro a gente pensou nas duplas e trios, pensando nas quantidades de pessoas. Então, vamos lá. Vamos calcular o total de duplas com pessoas do mesmo sexo, porque o evento é o que ele quer. Pessoas do mesmo sexo, tá? Então, nesse caso, o que a gente tem? Total de duplas de homens. Então, eu vou precisar pensar nos homens, duplas de homens. Então, são 4 homens, 2 que eu preciso. 4 menos 2 vai dar 2, vou fazer o fatorial do 4 até chegar no 2, a gente corta, né, o 2 vai ficar 4 vezes 3, que é 12, dividido por 2 é 6 grupos. E de mulheres, tá, a gente já tinha feito essa continha lá atrás, né, duplas, né, tipo de 2 em 2, né, quando ele pediu a combinação de 2 homens e 2 mulheres no exercício anterior. Então, aqui a gente vai fazer o fatorial do 5 até chegar no 3. Nós vamos cortar esse 3 e vão dar 10 grupos, beleza? Isso quando a gente está falando em duplas. E aí, a probabilidade de escolhermos ao acaso 2 pessoas do mesmo sexo será. Então, agora a gente precisa ir para aquilo que ele está pedindo, que é a probabilidade, beleza? Então, eu sei que, nesse caso, a gente tem, quando a gente fala em 2 homens, a gente achou 6, num total de 36 possibilidades, tá? Então, 6 num total de 36. Esse 36 foi lá na nossa primeira continha, quando a gente fez lá a combinação de 9 para 2, para duplas, beleza? Então, 36 maneiras diferentes de formar esses grupos.
Então, 6 para 36, se a gente simplificar, vai ficar 1 para 6. Se eu dividir, vai ficar aproximadamente 0,166. Multiplicando isso por 100, eu vou ter aqui a minha vírgula andando 2 casinhas para frente, 16,6%. Beleza? A mesma coisa a gente vai pensar para as mulheres. A gente fez lá a combinação de 5 mulheres em duplas, que deu 10, num total de 36, quando a gente fez a combinação de 9 para 2. Simplificando isso aqui por 2, né? Vai dar 5 para 18. Divido 5 para 18, vai dar 6,2177. Multiplicando por 100, essa vírgula vai andar 2 casinhas para frente, que vai dar aproximadamente 27,7%. Beleza? E aí, como ele quer a probabilidade, né, de ser pessoas do mesmo sexo, duplas do mesmo sexo, não posso esquecer que eu preciso juntar essas duas probabilidades. Então, ao todo, nós vamos ter 44,3%. Beleza? Só que não acabou, porque eu tenho também os trios. Então, eu já sei que quando eu faço 9 para 3, são 84. Mas agora eu preciso descobrir também o evento, né, dos trios. Então, eu vou precisar fazer as combinações desses trios. Então, vamos lá. Quando a gente fala em homens, eu tenho 4 homens, eu preciso de 3. Então, eu vou ter aqui 4 fatorial, 3 fatorial, 4 menos 3 fatorial. Vou fazer o fatorial do 4 até chegar no 3, a gente vai cortar. Então, nós vamos ter 4 grupos. Beleza? Eu também preciso pensar nas mulheres, nos trios de mulheres. Então, 5 em 3, então 5 fatorial, 2 fatorial, 5 menos 2 fatorial. E aí, o que a gente vai fazer? Cortar o 3. E aí, ao todo, nós vamos ter 10 grupos. Então, eu tenho, olha, 4 grupos possíveis, né, de homens e 10 grupos possíveis de mulheres. Lembrem que num total de 84, quando a gente fala em trios, 9 em 3, certo? Então, esse aqui é o meu evento. Quando a gente fala em homens, esse é meu evento quando a gente fala em mulheres. A gente vai pensar nessa probabilidade. Então, a probabilidade, né, dos trios, quando a gente fala em homens, 3 homens. Então, 4 para 84, simplificando por 4 vai dar 1 para 21. Dividindo, a gente vai ter 0,0476. Multiplicando isso por 100, minha vírgulazinha vai andar aqui, ó, 2 casinhas para frente, 4,76%. E a mesma coisa com as mulheres. 10 para 84, a gente simplifica isso aqui por 2, vai dar 5 para 42. Quando eu divido, pessoal, se a minha intenção for chegar na probabilidade, tá? Eu não preciso ficar simplificando, eu já posso dividir 10 por 84 direto, que eu vou chegar em 0,119. Multiplicando por 100, eu ando 2 casinhas aqui para frente, olha, então vai dar 11,9%. Agora, se a minha intenção for parar na fração, eu preciso chegar nessa fração, 1 para 21 ou 5 para 42, tá? Isso é o correto. Tenho que juntar os dois, então aqui nesse caso eu vou ter 16,66%, que vai ser a nossa probabilidade de ter os trios, tá? E agora a gente vai para o tema 5, na atividade 1. Uma moeda comum, ao ser lançada, determina probabilidade de 1 sobre 2 para cada uma de suas faces, cara ou coroa. Então, por exemplo, numa moeda, a gente tem 2 faces, cara ou coroa. Então, de sair cara é 1 para 2, de sair coroa é 1 para 2. Então, a gente tem a metade para sair cara e a metade de sair coroa. Lançando-se, por exemplo, 8 vezes uma moeda,
qual é a probabilidade de ocorrência de 3 caras nos 3 primeiros lançamentos e 5 coroas nos demais? Então, pessoal, lembrando que a gente vai lançar 8 vezes, então são 8 casinhas. As 3 primeiras casinhas, elas vão ser de sair cara, e as outras 5 de sair coroa. Mas a probabilidade de sair cara e coroa é a mesma, é a metade, né? Então, aqui quando a gente for fazer as nossas multiplicações, eu poderia, as 3 primeiras casinhas me levando para cara, e as outras 5 são coroas. Como é 1/2 para qualquer uma delas, né? Eu posso escrever que é 1/2 elevado a 8, beleza? Então, aqui nesse caso, né, vou multiplicar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, vai dar 1, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 256. Então, aqui, a minha probabilidade vai ser de 0,4% de sair essas combinações aí que ele pediu, certo? E a atividade 2, eles serão realizados 5 sorteios sucessivos, utilizando-se 20 bolas e sendo 4 delas vermelhas. Haverá reposição de uma bola a cada vez. Escreva a probabilidade de saírem 5 bolas vermelhas. Então, uma coisa importante que o enunciado traz é que existe reposição. Então, isso quer dizer que meu espaço amostral ele não vai ser alterado. Eu vou tirar uma bolinha, eu vou olhar ela e vou devolver. Então, toda vez que eu for sortear uma nova bola, eu vou sempre ter 20 bolas dentro dessa caixa. Agora, se ele não usasse a palavra com reposição, o que ia acontecer? Esse meu espaço amostral, ele ia diminuindo. No primeiro sorteio eu ia ter 20 bolas, no segundo sorteio eu ia ter só 19, no terceiro só 18, tá? Mas como há reposição, isso quer dizer que meu espaço amostral, ele não vai ser alterado, ele vai ser sempre o mesmo. Então, olha como é importante a gente interpretar direitinho esse enunciado, beleza? E aí, são 5 bolas. Então, um total de 4 vermelhas. Então, eu tenho 4 para 20, que é o total de bolas. O meu evento são 4 bolas. Porque são 4 vermelhas que eu tenho. Num total de 20. Só que eles vão ser sorteados 5 vezes. Então, é 4/20 elevado à quinta. Então, eu vou multiplicar 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Aqui, gente, eu simplifiquei por ser mais fácil, né? Aqui, 4 e 20. Eu tenho na tabuada do 4. Então, é a mesma coisa que 1/5. Então, para que eu vou ficar multiplicando, transformando um número muito maior do que eu preciso, né? Então, é melhor simplificar, tá? Então, aqui, 1/5, né? Quando eu dividir, vai dar 0,00032. A gente vai andar com essa vírgulazinha 2 casinhas aqui para frente, olha. Então, vai dar 0,032%. Quase nada, né, gente? Vamos lá. 4 bolas vermelhas e uma não vermelha. Então, primeiro, são 4 bolas vermelhas. Então, 4 em 20. E uma não vermelha. Então, eu tenho 20 bolas, certo? Dessas 20 bolas, eu vou tirar 4, porque 4 são vermelhas, é aquilo que eu quero. Então, eu não vou poder esquecer que, nesse caso, eu vou ter 4 casinhas para as bolas vermelhas e uma casinha para que não é vermelha. Então, não é vermelha, me sobraram 16 bolinhas, tá? Então, eu fiz 20 menos 4, me sobraram 16 bolas. Então, aqui, olha, é o fracasso, né? Aqui é o que eu quero e aqui é o que eu não quero, não vermelha, né? Uma não vermelha. Então, aqui nesse caso, eu não vou poder esquecer que eu vou ter que fazer. Aqui a gente pode pensar em 1/5, né? Elevado a 4. E aqui também dá pra gente simplificar, que vai ficar 4/5. Beleza? E aqui, pessoal, a gente não pode esquecer que a gente vai precisar fazer a troca delas.
né? Então, aqui, 5 fatorial, 4 fatorial, 5 menos 4 fatorial. Lembra que a gente aqui está utilizando o nosso binômio de Newton, né? Ou o triângulo de Pascal, a gente vai estar utilizando. Então, não posso esquecer que são 5, que é o total de bolinhas de sorteio que eu tenho, para os meus acertos, que são as 4 vermelhas, que é o que eu quero, tá bom? Então, 5 para 4. E aí, a gente vai fazer aqui a combinação, né? Ó, 5 menos 4 vai dar 1. E aí, eu vou fazer o fatorial do 5 até chegar no 4, onde a gente corta o 4. Então, aqui, portanto, sobrou 5, tá? A gente vai fazer a multiplicação de aqui, 1 elevado à quarta é 1 mesmo, né? Aí, 1 vezes 4 vezes 5, que vai dar 20. E aí, 5 elevado à quarta, então 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar 3.125, que no caso, 0,64%. 3 bolas vermelhas e 2 não vermelhas. Então, aqui nesse caso, a gente vai ter 3 casinhas para vermelhas e 2 casinhas para aquela que não é vermelha, certo? Então, aqui a gente vai ter 4 para 20, 4 para 20, 4 para 20, 16 para 20, 16 para 20. E aí, 5 em 3, tá? Fazer a combinação, né? 5 tira 3, que vai dar 2, vai fazer o fatorial de 5 até chegar no 3 e vai cortar, vai sobrar 2 fatorial. E aí, a gente vai ter aqui 5,12%, beleza? Tudo bem até aí? Espero que sim, hein, gente? Então, aqui é o assunto novo que a gente já viu, tá? Que não posso esquecer que eu tenho que multiplicar aqui por 5, que são 5 bolinhas, e 3, que é aqui a minha quantidade de bolinhas vermelhas que ele quer. Na atividade 3, o que é mais provável? 2 caras no lançamento de 4 moedas ou uma face 6 no lançamento de 2 dados. Só que a gente vai ter que pensar nas duas, primeiro nas moedas, depois no dado e analisar qual é a probabilidade, beleza? Lembrando que nosso espaço amostral, quando a gente fala em cara, né, é sempre metade para cada. Então, a gente primeiro aqui vamos pensar, vou chamar de P1 a probabilidade de sair as 2 caras e P2 a probabilidade de sair uma face 6. Então, ele quer que eu lance esse dado e que saia na face o número 6, beleza? Então, vamos lá. Pensar no P1. Então, P1, eu vou lançar essa moeda 4 vezes, sendo que 2 delas precisa sair cara. Então, acerto, acerto e 2 erros, beleza? Então, 1 sobre 2, 1 sobre 2 são as minhas caras, e 1 sobre 2 e 1 sobre 2 são as minhas coroas. E eu não posso esquecer que são 4 em 2. E aí, a gente vai ter 1 sobre 2 elevado à quarta, né? Vezes 6. E aí, a nossa probabilidade, tá? Então, aqui eu fiz 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar 1, vezes 6, que vai dar 6, e 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 16, tá? Lembrando que esse 6, ele vai sair aqui, olha, da nossa combinação. Eu não fiz porque vocês já sabem fazer, né, gente? Tá? Então, é dessa combinação que saiu esse 6. Eu não posso esquecer aqui, hein? Aí, a gente vai ter 37,5% de chances de sair
duas caras no lançamento de 4 moedas. Agora, a gente vai lançar 2 dados, beleza? E tem que sair o número 6. Então, aqui, eu vou lançar os 2 dados e tem que pelo menos uma face sair 6. Pelo menos, tem que sair o 6 na minha face. Então, aqui, a gente tem o acerto e tem o erro. E eu vou ter 1 para 6, que é o meu acerto. E 5 para 6, que é o meu erro. E aí, 2, porque são 2 dados, para 1, porque é uma face que eu quero. Então, 2 para 1, beleza? 2 para 1, eu vou fazer 2 fatorial, 1 fatorial, 2 menos 1, que vai dar 1 fatorial, né? Então, 2 vezes 1 é 2. E aí, aqui, 1 vezes 5, que é 5, 6 vezes 6, que é 36. Multiplicando, lembrando que quando a gente tem um número inteiro, aqui embaixo é como se tivesse 1, tá? Então, esse 2 multiplica só o numerador, o número que está em cima. 5 vezes 2 é 10, dividido por 36, vai dar aproximadamente 28%, beleza? Então, pessoal, são 2 dados. Eu vou ter um acerto e um erro. No erro, eu não posso esquecer que o número 6, ele tem uma vez só, mas eu tenho os outros números. Então, 5 números me sobram para cair e eu errar, né? Beleza? Então, aqui, como ele quer saber qual é o mais provável, tá? O que tem maior probabilidade, nesse caso, é as moedas. Sair 2 caras no lançamento de 4 moedas, tá? Ó, a probabilidade é maior do meu P1. P1 é maior do que meu P2, então as moedas são mais prováveis. Na atividade 4, uma prova é formada por 10 testes, com 5 alternativas. Cada um em que apenas uma delas é correta. Qual é a probabilidade de um aluno acertar chutando 4 testes nesta prova? Então, aqui é o chute, né? Então, nós temos 5 testes, só que com 5 alternativas cada. Então, aqui, em cada teste, ele tem a chance de acerto de 1 para 5, porque são 5 alternativas. Uma só é o certo. As outras 4 são erradas, certo? Então, eu vou ter 5 alternativas, uma alternativa é certa e as outras 4 vão ser erradas. Então, eu tenho 1 para 5 de acerto e 4 para 5 de erro, beleza? Ele quer que a gente... qual é a probabilidade de um aluno acertar chutando 4 testes nesta prova? 4 testes. Então, 4 testes é o que vai ser que ele quer que acerte. E 6 testes ele quer que erre, beleza? Então, 4 casinhas vai ser 1 para 5. E 6 casinhas vão ser de 4 para 5, porque vai errar, tá? Então, são 10 testes, ele quer que acerte 4. Então, 10 menos 4 é 6. 4 ele acerta, então, portanto, olha, 1 para 5 elevado a 4, que são 4 casinhas, certo? Que ele vai acertar. E 4 para 6, que é o meu erro, elevado a 6, que é a quantidade de testes que ele vai errar. Lembrando que a gente vai ter 10 fatorial para 4. Lembra que é sempre tudo que eu tenho para aquilo que ele me pede. São 4 testes que ele vai acertar. Então, é 10 para 4. E aí, a gente vai fazer lá o fatorial, né, do 10. Aí, 4 fatorial, 10 menos 4, que vai dar 6. Vou fazer o fatorial do 10 até chegar no 6. A gente vai cortar o 6, vai multiplicar o que sobrou e dividir por 24, que é 4 fatorial, beleza? Então, aqui ao todo,
no total vai dar 8,8%, beleza? Então, aqui a gente fez 1 elevado a 4, 4 elevado a 6, então 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, e 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, elevado a 10 aqui no caso, né? Porque vai aparecer o 5 10 vezes. Então, deu esse númerozão todo aqui, olha, tá? Na atividade 5, ele fala: estatisticamente, 1 em cada 10 televisores de determinada marca apresenta problemas de funcionamento. Então, 1 em cada 10 apresenta problema de funcionamento. Uma loja de eletrodomésticos acaba de comprar 6 desses televisores para revender. Supondo que todos sejam vendidos, qual é a probabilidade de a loja receber reclamações de? Então, vamos lá. O que ele quer? Primeiro aqui, a gente pode já organizar pensando lá no sucesso e no fracasso, né? Então, no nosso sucesso, se é 1 em cada 10, é 1 para 10. Então, sobram 9 para fracasso. 9 em 10, beleza? 1 em 10, 9 para 10. Lembrando que aqui, gente, eu sei que de repente a gente vai falar, fracasso é a TV não funcionar, né? Mas a gente, no enunciado do exercício, ele tá trazendo que de 1 para 1 em cada 10 é o que ele quer, então seria o nosso sucesso, tá? E 9 para 10 é o fracasso. E aí, nenhum comprador. Nenhum. Então, zero compradores, certo? Então, nesse caso, eu vou ter o meu fracasso 6 vezes. Então, 9 para 10 elevado a 6. Que nesse caso vai ser 53,1%. Beleza? Aqui a gente não fez a nossa combinação, porque a combinação ia dar 1, né? Lembra que a gente, quando faz lá 9 para 0, é 1, tá? Aqui, apenas um comprador. Então, apenas um comprador. Então, eu vou ter o quê? Um comprador que vai ser o meu sucesso e 5 compradores que vão ser o meu fracasso. Então, 1 para 10, que é o meu sucesso, 9 para 10, que é o meu fracasso, que vão aparecer 5 vezes. E aí, eu tenho um total de 6 para 1, que é o sucesso, beleza? 6 para 1. E aí, a gente vai fazer as nossas continhas, né? 1 elevado a 10, vezes 9 elevado a 5, 10 elevado a 5, vezes 6. Pessoal, aqui, no caso desse exercício, o que eu queria que vocês se atentassem é que nada mais é do que a nossa distribuição binomial, né? O nosso binômio de Newton, onde a gente tem lá o nosso sucesso, o nosso fracasso, tá? Então, o nosso sucesso que vai ser aqui 1 apenas, o nosso fracasso que vão ser os outros 5 e 6 para 1, que vai dar, no caso, 35,4%. Apenas 2 compradores. Então, agora ele só quer 2. Então, 2 é o meu sucesso. Então, o meu 1 sobre 10 vai ser elevado a 2, porque é a quantidade de sucessos. E 9 elevado a 10 vai ser elevado a 4. 9 sobre 10 vai ser elevado a 4, porque é a minha quantidade de fracasso. E 6, que é tudo que eu tenho, combinado em 2, tá? E aí, a gente vai fazer nossas continhas e vai dar 98,4%. Pessoal, olha, aqui apareceu 6, aqui apareceu 5. Se vocês forem analisar lá na nossa aula que a gente fez lá, o trinômio de Pascal, vocês vão ver que vai ser exatamente os numerozinhos que aparecem na linha 6. Os números que aparecem aqui.
3 compradores. Então, 3 é o meu sucesso. 3 é meu fracasso. Então, 1 sobre 10 elevado a 3, 9 sobre 10 elevado a 3 e 6, que é meu total, sobre 3, né? 6 fatorial combinado em 3. Então, usando a formulazinha da combinação, 6 fatorial dividido por 3 fatorial, 6 menos 3 fatorial. Beleza? Vai dar 1,5%. E 4 compradores. Aqui ficou comprador, mas é compradores. 4 compradores. Então, eu vou ter compradores, é o meu sucesso. Então, vai ser 1 sobre 10 elevado à quarta. 9 sobre 2 elevado a 2. E 6 para 4. Beleza? 0,12%. 5 compradores, então a mesma coisa, 1 sobre 10 elevado a 5, 9 sobre 10 elevado a 1, né? Pode ser só 9 sobre 10. E 6 fatorial, 5 fatorial, 6 menos 5 fatorial. E todos os compradores, então todos os 6 compradores. Então, eu só vou querer o meu sucesso, né? Então, é 1 elevado a 1 sobre 10 elevado a 6. Então, 0,0001%. E terminou. E é isso, gente. Obrigado. Espero que vocês tenham entendido. E agora, gente, nas nossas próximas aulas, nós vamos ver já o assunto do 4º bimestre, que é geometria, tá bom? Mas eu não quero que vocês fiquem com dúvidas, então eu peço que vocês analisem direitinho tudo que vocês aprenderam no 3º bimestre e me encaminhem as dúvidas caso tenha, tá? Obrigado, amo vocês e até a nossa próxima aula.